E se a ideia de que pessoas negras carregam uma maldição bíblica for, na verdade, uma das distorções mais graves já difundidas? E se o mesmo discurso usado por séculos para justificar a opressão esconder uma história completamente diferente, marcada por realeza, influência e protagonismo africano? Muita gente cresceu ouvindo que a pele escura seria sinal de uma antiga condenação, mas essa leitura, além de injusta, não encontra base no texto bíblico. Quando analisamos as escrituras sem filtros de preconceito, surge outro cenário, o de povos fortes, reis poderosos, rainhas sábias e homens e mulheres de origem africana com um papel relevante no plano divino. Hoje, vamos examinar essa questão com cuidado. Vamos voltar às genealogias bíblicas, explorar o capítulo 10 de Gênesis e acompanhar a descendência de Cã. E o que aparece ali não é uma história de condenação, mas de origem digna e significativa dos povos africanos dentro da narrativa bíblica. Antes de avançarmos, pense, quantas vezes uma interpretação equivocada foi repetida como verdade absoluta? A chamada maldição dos negros nasce de uma leitura distorcida de Gênesis 9. Após o dilúvio, Noé planta uma vinha, se embriaga e fica exposto em sua tenda. Seu filho, Cã, vê essa situação e conta aos irmãos, Sem e Jafé, que agem com respeito e cobrem o pai sem encará-lo. Ao despertar, Noé pronuncia uma maldição e é aqui que começa o erro de interpretação. Durante muito tempo, ensinou-se que Cã foi amaldiçoado e que seus descendentes estariam destinados à servidão. Essa ideia foi usada como justificativa religiosa para a escravidão, como se fosse cumprimento de um decreto divino. Com isso, criou-se uma narrativa que sustentou desigualdades, apagou identidades e feriu a dignidade de milhões de pessoas. Mas o texto bíblico não diz isso. Em Gênesis 9, 24, 25, Noé não amaldiçoa Cã. Ele declara, maldito seja Canaã. Ou seja, a maldição recai sobre Canaã, um dos filhos de Cã, não sobre toda a sua descendência. Esse detalhe muda completamente o entendimento. Cã teve outros filhos, Cuxi, Misraim e Puti. Se a intenção fosse atingir todos seus descendentes, a declaração teria sido direcionada a ele e não a Canaã especificamente. E quem eram os descendentes de Canaã? A própria Bíblia responde. Eles se estabeleceram na região do Levante, área que inclui partes do atual Israel, Líbano, Síria e Jordânia. Ou seja, não há ligação geográfica direta com os povos africanos. Associar essa maldição à África é um erro histórico, teológico e geográfico. Além disso, a própria narrativa bíblica mostra o cumprimento dessa profecia quando os israelitas dominam os cananeus sob a liderança de Josué. A maldição, portanto, tem um contexto específico e limitado, não universal. Ao retirar essa interpretação equivocada, podemos olhar para Gênesis 10 com mais clareza. Esse capítulo, conhecido como a Tabela das Nações, descreve como os povos se espalharam a partir dos filhos de Noé. E é aqui que a história ganha outro significado. Os descendentes de Cã são diretamente ligados à África. Cuxi está associado à região da Núbia, ao sul do Egito, território que corresponde hoje ao Sudão e ao sul egípcio. Era uma civilização forte, conhecida por sua riqueza e poder militar. Misraim é o próprio Egito, uma das maiores potências da antiguidade. A Bíblia o apresenta como parte da linhagem de Cã, mostrando sua identidade africana dentro do contexto bíblico. Puti é associado à região da Líbia e arredores, também descrito como um povo guerreiro. Ou seja, a narrativa bíblica não apresenta esses povos como amaldiçoados, mas como formadores de grandes civilizações. Quando avançamos nas histórias bíblicas, isso se confirma. Nimrod, descendente de Cuxi, é descrito como um dos primeiros grandes líderes e construtores de impérios. Reis cuxitas chegaram a governar o Egito. Um exemplo é Tiraca, mencionado nas Escrituras como um rei que enfrentou grandes potências da época. Moisés, uma das figuras centrais da Bíblia, teve uma esposa cuxita, uma mulher africana, e quando essa união foi criticada, a própria narrativa mostra reprovação divina contra o preconceito.
A rainha de Saba aparece como uma governante sábia e influente, reconhecida até mesmo por Jesus no Novo Testamento. O profeta Sofonias possivelmente tinha origem africana em sua linhagem, e no momento da crucificação, Simão de Cirene, um homem do norte da África, ajuda Jesus a carregar a cruz. Até na genealogia de Cristo encontramos Tamar, ligada à linhagem de Canaã, mostrando que a graça divina ultrapassa qualquer limitação humana. O que tudo isso revela? Que a presença africana na Bíblia não é marginal, é central, relevante e honrada. Portanto, a ideia de uma maldição associada aos povos negros não se sustenta. O que existe, de fato, é uma narrativa rica, diversa e profundamente conectada a diferentes povos e culturas. A Bíblia apresenta um mundo plural, onde diferentes nações participam do propósito divino. E entre essas nações, os povos africanos ocupam um lugar de destaque. No fim das contas, não estamos falando de condenação, mas de identidade, valor e pertencimento. E talvez a maior lição seja essa: muitas vezes o problema não está no texto, mas na forma como ele foi interpretado. Temos que entender sobre o que foi essa maldição. Canaã. E os povos negros descendentes de Cuxi habitavam onde hoje é o Sudão e Etiópia, e não em Canaã. Então não existe nenhum embasamento bíblico para essa maldição. A maldição era para os descendentes de Canaã e não existe nenhuma citação sobre a cor. Acreditar na superioridade de uma raça em detrimento da outra é rejeitar que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em Provérbios 14, versículo 31, declara que aquele que oprime o pobre insulta o seu Criador. A superioridade de cor ou raça é um insulto a Deus. Todos os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e enfatiza a igualdade essencial de todas as pessoas. Essa distorção do texto bíblico perpetuou preconceitos raciais e injustiças até hoje. A maldição de Canaã deve ser entendida como um reflexo das normas culturais e não como uma aprovação divina sobre as desigualdades raciais. A região de Cuxi sempre foi descrita como uma terra de abundância e era tipicamente habitada por negros, o que enfatiza a importância de Cuxi. Moisés se casou com uma mulher cuxita, o que demonstra o apoio de Deus para esse casamento. Então a maldição não era para todos os negros, e sim para os descendentes de Canaã, independente da cor. O Salmo 68 proclama que príncipes virão do Egito, como um povo amado de Deus, e os etíopes como figuras devotas, demonstrando um reconhecimento bíblico do seu papel. A maldição foi apenas para Canaã, e a distorção dessa maldição foi usada para escravizar o povo negro. Porém, no Novo Testamento, Paulo afirma em Gálatas 3:28, não há mais judeus, nem gregos, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, o que destaca a igualdade aos olhos de Deus. Cada ser humano, independente de sua raça ou etnia, é criado à imagem e semelhança de Deus e possuem dignidade e valor intrínseco no cerne dos ensinamentos bíblicos. Os ensinamentos de Paulo nos diz que somos membros de uma só família, pois nossa identidade como cristão nos torna filhos de Deus, e isso é mais forte do que qualquer etnia. Através dos ensinamentos de Paulo, devemos ver toda a humanidade como irmãos, independente de diferenças culturais. Em Apocalipse 7, versículo 9, Paulo narra a volta de Cristo e cita que os povos de todas as línguas, povos e nação, somos um em Cristo, unidos em adoração e louvor eterno. Em todos os aspectos, a Bíblia e a Igreja foi criada para unir e não separar. Essa distorção bíblica com o intuito de escravização se manteve por séculos, mas como filhos e herdeiros de Deus, não viemos a este mundo para fazer acepção de pessoas, e sim para espalhar os ensinamentos de Cristo e o infinito amor de Deus. Ajude-nos a divulgar a verdade bíblica e histórica do amor de Deus a todos os povos. Clique no sininho, curta e compartilhe essa história.